É a história de um homem que roubam o filho dele. E ele entra assim num desespero imenso, né? O filho tem 5 anos, procura a polícia, vende tudo que tem para contratar investigador, sai em busca, procura de todo lado quem foi que tirou o filho dele. E uns 10 anos depois, ele descobre que quem fez isso foi um primo que tinha muita raiva dele. O primo gostava também da moça que ele casou e ela teve um pequeno fé, um pequeno namoro com esse primo, mas quando conheceu o nosso narrado de hoje, se apaixonou e quis ficar com ele. E casou-se com ele e teve o filho. E o outro, com ódio, vai morar fora do país e arma todo um sequestro, um roubo, e leva esse garoto. E ele descobre isso porque a esposa desse que roubou fica muito mal, não se sente bem com a história. Quando ela também é abandonada por ele, ela não fica no casamento, ela foge dele, inclusive. Ela volta, ela vem ao país e entrega a história. Então, nosso narrado diz que isso fez com que ele tivesse um ódio imenso. Ele falou para mim, a Lu, ela ia falando, contando toda a história, que ele roubou meu filho, que ele levou, e que o meu filho seria dele, ia chamar ele de pai. Foi 1 segundo, assim, 10 segundos. Entrou uma energia em mim, eu senti na hora. Meu sangue todo ficou quente. E eu vou explicar um pouco o que é isso, porque se você sentir, preste atenção. Isso é quando entramos num processo de densidade tão grande que aumentamos, inclusive, a temperatura do nosso sangue ali. Não é uma coisa que acontece toda hora. Eu nunca vivenciei isso. Mas essa não é a primeira pessoa que me conta que sentiu isso. Que sentiu o sangue todo esquentar, que ficou quente pelas veias, pensou que ele ia ter um treco, que ia desmaiar, ou que ia morrer, que ele ia ter, que ele foi sentindo aquilo, sentindo, e quando passou, ele falou para mim, uns 30 segundos, a primeira pessoa que ele olha é a esposa, ele toma ódio dela. Esse ódio também envenena todo o sentimento de amor que ele tinha por ela. Ele passa a culpá-la, porque ela teve esse namoro antes, até nem o conhecia. Você vê que não é lógico, né? A pessoa também perde o que se chama de a razão. A razão não é estar certo ou errado numa questão, perde a razão, o raciocínio, a capacidade de raciocinar com lucidez. Ele falou para mim isso, eu amava. Nós sofremos juntos o roubo do filho. Quando eu soube da história, 1 minuto depois, eu só sentia ódio por ela. Ódio. Era a única coisa que eu conseguia sentir. E foi tão forte que em nenhum momento eu me questionei. Em nenhum momento eu parei para ver que foi aquele sentimento denso, aquele momento que me levou a sentir esse ódio. Se eu tivesse parado aí, eu teria ido buscar o dado de realidade, olha o que eu estou chamando aqui, né? De lembrar que ela não teve culpa nenhuma, que ela teve um pequeno namoro com ele, quando me conheci, nem me conhecia ainda quando teve esse pequeno namoro com ele. Mas ali a lógica e a razão deixam de existir e a gente parte, a Lu, eu parti para uma dimensão da minha mente totalmente obscura. Nada do que eu pensava era lógico, era real. Eu perdi completamente o dado de realidade. E quando eu soube que esse meu filho também gostava dele, chamava ele de pai, eu comecei a ter ódio, inclusive, de meu filho também. Para mim, era terrível saber. Eu inverti tudo, Alu. Enquanto eu não sabia dessa história, eu ficava imaginando ele chorando, com saudade de mim, saudade da casa, saudade da mãe. Quando eu soube que, com pouco tempo, ele já estava adaptado com um novo pai, que facilmente se esqueceu de mim. Eu chamei de facilmente. Eu não fui para um dado de realidade, eu não fui procurar um médico.
que poderia até me explicar. Ele deve ter esquecido que o corte foi muito grande. Então, ele pode ter entrado numa amnésia para conseguir sobreviver. Pode ter sido o jeito, né, que a mente dele, que o emocional dele conseguiu fazer para continuar vivo. Ele disse que ele não fez nada disso. Ele ouviu tudo isso depois, já no plano espiritual. Mas ele não quis saber de nada. Então, ele viaja e começa a prestar atenção. E quando vê que o garoto realmente tem uma relação com esse homem de muito amor, o garoto já está com uns 10, 11 anos, quando ele encontra, ele mata os dois. O próprio filho e o homem que sequestrou seu filho. E ele diz que ele está assim, que ele faz isso e começa a dar uma revolta nele, que ele acha que todos os pais e todos os filhos deveriam morrer. E eu perguntei, mas você pensou isso? Eu pensei, tinha uma lógica. Claro que conversando agora com você, a Lu não tem. Mas naquela hora me veio, né? Já é a paranoia, né? Já me veio assim. Não, eu vou matar tudo que é pai, tudo quanto é filho. E entra nisso, e ele vê muita lógica nisso. Ele vê que essa seria a forma dele aguentar a dor também que ele estava sentindo por ter sido traído pelo filho. É tudo sem lógica, né, gente? É que vocês estão vendo, né? A pessoa não perde completamente o dado de realidade. E quando ele está para começar uma coisa assim, desse tipo, alguém bota uma criança na porta da casa dele. Uma menina. Ele já estava separado da mulher. E ele olha para aquela menina, ele não sabe o que fazer. Ele está completamente dentro da escuridão. Ele leva a criança para dentro, deixa ali, fica sem saber o que fazer. A criança começa a chorar de fome. Ele sabe que ela está com fome. Então, ele começa a ficar muito preocupado. E ele não sabe o que fazer. Então, ele liga para a esposa, conta a ela o que está se passando. Aí ela vem e começa a tratar da criança. E ali a sensibilidade dele voltou. Começou a voltar. Porque ele começa a ver que a criança pode estar doente, ele tem medo daquela criança morrer. E é aí que começa todo o resgate dele. Do resgate da sensibilidade. Que ele sai daquele processo de que ele queria sair para matar crianças, né? Então, volta. Ele fala para mim assim, no momento que eu disse, ela está com fome, ela está chorando de fome, ela está chorando de fome, que eu ligo para minha esposa, eu senti ali que alguma coisa já estava começando a clarear dentro de mim. E depois a preocupação dela estar doente. Aí minha esposa consegue levar no médico, o médico fala que a criança realmente está doente, e aí nós temos que fazer todo o tratamento, e eu começo a ter aquela preocupação, e algo dentro de mim me diz que eu não posso deixar aquela criança morrer. Eu começo tudo a trabalhar para isso, até que ela vai se estabilizando da doença, mas ainda fica uma criança com muitos problemas em função da fome, que passou da desnutrição diante de chegar na casa dele. Então, ela ainda tem problemas até 2 anos de idade. Então, ele vai ali e ele começa a adiar. Todo o projeto que ele tinha de se tornar um homicida de pais e filhos, ele vai adiando, e o convívio com essa criança faz com que ele retome a sensibilidade dele. E aí ele percebe o que ele fez. É quando ele começa a ter lucidez do que ele fez de ter matado o próprio filho. Ele fica sem querer contar à esposa, e a esposa querendo saber, e ele inventando mentiras que não encontrou, que quando a esposa do que roubou o filho fugiu, ele fugiu com a criança para outro lugar, ficou com medo dela delatar ele fica enrolando a esposa, e até que ele conta para a esposa o que foi que ele fez. E aí foi o momento dela. Ela entra numa loucura tão grande que mata ele. E os dois estão hoje no plano espiritual, revendo todos esses passos de como foi, do que aconteceu. Estão todos lá,
Inclusive o que roubou a criança, né? Está lá também. Entendeu? O filho também está lá. Eles estão tendo encontros em uma colônia espiritual para firmarem, né, nas suas consciências, terem uma ampliação de consciência de tudo o que aconteceu. E ele fala para mim, ele era um homem insensível, esse primo meu, ele não era, eu não tinha muito contato com ele, né? Mas olha, o ódio que ele guarda, porque uma namorada que namorou com ele um pouco, uma paquera, né? Namorou com ele um pouco, não quis ficar com ele, olha o ódio dele onde foi. E eu entrei, né? Eu deixei todo o ódio desse homem vir para mim também. No momento em que eu quis me vingar dele, eu também não percebi que eu estava abrindo para somar o meu eu inferior com o eu inferior dele. E foi exatamente por isso que eu escolhi este relato, gente. Porque é exatamente isso que acontece. Jesus trouxe o conhecimento do perdão. Nós ainda vamos nos bater muito para entender o que é verdadeiramente o perdão e sentir o que é verdadeiramente o perdão. As pessoas acham que o perdão é bom para quem é perdoado. Assim, ele fez esse mal para mim e eu perdoo, ele vai ficar numa boa. Não, a pessoa não vai ficar numa boa. Quem não vai ficar numa pior é você. Perdoar é libertar você das energias do algoz. Se uma pessoa faz uma coisa muito ruim para você, como foi o caso desse relato, né, que roubaram o filho dele, se uma pessoa faz uma coisa muito ruim para você e você tem ódio e quer se vingar dela, você começa a entrar na mesma frequência que ela. Você pode se tornar uma pessoa até pior do que ela, como esse rapaz se tornou. Claro que o que o cara fez de roubar o filho dele foi horrível, mas olha no que ele se tornou, num algoz pior ainda, que somou os dois eus inferiores. Então ele vai lá e mata o próprio filho, quer dizer, ele faz uma coisa mais grave do que o seu algoz fez. Então foi exatamente por isso, eu sei que é um relato forte, mas eu escolhi esse, família, porque essa é a coisa que Baltazar mais fala para mim, quando ele me explica sobre o perdão. Que o perdão é uma forma da gente não se introjetar no circuito elétrico, no circuito das energias do nosso algoz. Então, a pessoa vem e faz uma coisa com a gente, eu te perdoo, eu não quero me vingar, eu te perdoo. Inclusive, Baltazar disse uma coisa muito interessante, ele diz isso, que quando uma coisa ruim é feita para a gente, aquilo ali também já é uma educação da gente ir se transformando numa pessoa ruim, até o momento que você se torna vingativo. Toda vez que você pensar em vingança, saiba que você está entrando em contato com a frequência do seu algoz. E a sua densidade mais a densidade dele vai se somar. E você pode vir a se tornar uma pessoa pior do que ele. Então, o perdão é a liberdade, né? Você se liberta daquilo. O perdão é entregar a Deus. O perdão é entregar o outro ao mundo. Você fez isso comigo, mas não sou eu que vou te cobrar. Eu vou te entregar ao mundo, vou te entregar a Deus, as energias divinas, né? Vou te entregar a tua própria estrada. Ela que ensina o que você precisa aprender. Você querer ir lá ser professor do seu algoz, vai aprender o quê? Para ser professor de algoz, você tem que ser um algoz maior do que ele. Primeiro conhece na condição de discípulo, né? Ele vem e faz o mal, mas para você fazer o mal a quem faz o mal a você, é óbvio que você tem que piorar muito, né? E aí você não piora só para o seu algoz, você piora para todas as pessoas que estão em volta de você e piora para você mesmo, porque perde o dado de realidade. Sua mente entra escura e tudo se inverte dentro de você.